Tá lembrando ainda, Daniel? Daniel falou que não lembra como é que filma mais, não. Lembra? Fica mais. Pessoal, aqui, ó. Só voltando aqui na página 320, início da 320, questão 19. Não precisa nem de lá, não. Só o seguinte, aqui, ó. No livro, lá na página 29, aponta assim, ó. Condor oxítona, beleza? Aqui eu tinha marcado assim, ó. O Volpe só aceita desse jeito aqui, ó, condor, só para vocês terem uma certeza. Lá no outro exercício, do lado de cá, eu marquei as duas, mas o Volpe só aceita essa daqui, ó. Agora, no Aurélio, está marcando o quê? As duas. Como no exercício também dá para fazer pela outra, mas de qualquer maneira, só conferindo o que está no Volpe. Então, no livro de vocês, está em conformidade com o quê? Com o Volpe. É porque ela me perguntou no finalzinho da aula, ela falou assim, Flávia, no livro está marcando só essa. Aí eu falei assim, ó, vou dar uma conferida como é que está no Volpe, porque no livro, na verdade, a gente vai dar uma conferida. Então, no livro está marcando só essa, porque é o que o Volpe o quê? Traz, que é o que a gente falou que vale para nós, não é? Isso aqui atrapalha alguma coisa em nenhuma das questões? Concorda comigo? Faz alguma diferença? Muda a resposta? Não. Você tem que sempre olhar o seguinte, o Aurélio, por exemplo, ele fala que as duas, que é um caso de mudança em o quê? Progresso. Igual ele traz isso aqui, ó, Oceânia e o quê? Oceania, por exemplo. Aí você viu uns outros lá, tipo Lévedo e o quê? Levedo, Boêmia e Boemia. É claro que essas palavras, gente, elas sofrem pressão, não é isso? Elas sofrem pressão para mudar mesmo, porque a gente fala de outro jeito, beleza? Mas só esclarecendo a dúvida da colega, porque senão alguém lê na página 29 e fala assim, ela marcou as duas. O Volpe realmente só registra essa de cá. Ou seja, o Volpe só registra a pronúncia como o quê? Oxítona, beleza? Não interfere em nenhuma das questões que a gente fez com as duas, mas só por precaução. Beleza? Para não ficar... Aí, como eu não tinha apagado o quadro, eu cheguei, ela me perguntou. Bom, agora nós vamos fazer as questões de ortografia. Ortografia é uma beleza, não é, gente? Quanto mais você estuda, qual que é a sensação que você tem? Você está analfabeto, né? Você fala assim, mas gente, que esquisita, eu não sei escrever nada. Sabe, escrever muita coisa. Só que o problema da ortografia é que a gente precisa de exercitar. E isso a gente raramente faz. Hoje a gente escreve muito pouco à mão e em função disso, o que, que acontece? Esquece. Bom, no seu livro, o que, que você vai ter de noção? Lá na página... Você vai falar assim, ó, sempre, quando você tiver um tempinho, você pode brincar de ditado, né? Eu quero passar no concurso, vamos brincar de ditado? Vai lá, pede alguém para pegar na página 40, por exemplo, do seu livro. Não pode ser? Sim? Pegou lá na página 40, o que, que você faz? Pede alguém para te ditar as palavras. Então, a pessoa vai lá e te dita, catequese, aí você tem que saber que é com S. Catequizar, você tem que saber que é com Z. Entendeu? E a pessoa não tem aqui uma listinha para conferir, então não vai ter nem muito trabalho. É só ela te ditar sempre palavras que estão na página 40. E como é que essa lista foi feita? Ela foi feita a partir de palavras que aparecem em prova. Então, basicamente, o que você está encontrando aí são palavras que as provas trazem, beleza? Então, nós vamos começar aqui, ó. Só antes, dá uma passadinha no seu capítulo de ortografia, para você ter certeza que tudo que está aqui você viu. Ó, quer ver mais ou menos como é que foi sua vida até aqui no nosso curso? Na página 13, não está escrito assim, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística? Isso você viu na aula número 1. Você lembra aquela brincadeirinha que a gente fez? A gente foi dividindo a gramática em o quê? Pedaços. Estão lembrados? Depois a gente começou fonema, aí depois dígrafo, ditongo, encontro consonantal. Não aparece isso? Sim? Então tá. Lá na página 17, tá nela? Tá vendo que tem um quadrinho de acentuam-se paroxítonas? Para vocês não ficarem em dúvida, são acentuadas tanto as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, como as paroxítonas terminadas em ditongo que decrescente.
No quadrinho, eu estou dando exemplo de ditongo que crescente, mas decrescente também. Então, coloca mais uma linha no seu quadrinho aí para não ter erro. Achou? Qualquer um. Na página 17, você acrescentou no seu quadrinho ditongo o que, gente? Decrescente. Aí você colocou assim, amáveis, túneis. Geralmente vai ser o plural de o quê? L. Só para você ter uma ideia, tá? Fúteis, beleza? Então, paroxítona terminada em ditongo crescente ou paroxítona terminada em ditongo o quê? Decrescente, tanto faz. Aí só te lembrando que a regra que na verdade vai te ajudar nisso é a de baixo. Vocábulos paroxítonos terminados em A, E, O, ens e ens não são acentuados. Os demais são, beleza? Então, quer dizer, os demais quer dizer, o que sobrar vai ser acentuado. Ok? Mesmo que não exista uma regra específica, por exemplo, ó, desaguam é uma paroxítona terminada em tritongo. Você tem essa noção? Vai ter acento. Porque ela não está nessa regra de A, E, O, em e ens. Né? Só que só tem essa terminada em tritongo. Mas ela está na regra de exclusão de baixo. Todo mundo consegue perceber isso? Bom, então aí você viu acento diferencial. Quais são os acentos diferenciais que você tem? São 5, não são? Flávia, mas aí só tem 2. Não, os outros estão em cima. Ó, os de ter e vir, estão vendo? Não é isso? E o de forma é o quê? Facultativo. Está no seu quadrinho da reforma. É só o jeito de distribuir a informação que pode ficar diferente. Aí, na hora que você estiver lendo o livro, o que você vai fazendo? Ou você vai pondo do mesmo jeito, você tem que ter também aquela mobilidade, mas estão todos aí. Então, acento diferencial, você tem 5, que é a mãozinha, não é a mãozinha? Então, basicamente, tem 2 aí. Quando você virar a página, tem o resto. Olha lá, ó. Aí, você está lá na página 18, emprego de porquê, você já viu, não já? Viu a questão da acentuação do vocábulo que também, que não está aí, mas eu dei no quadro, beleza? Aí você tem reforma ortográfica, olha lá o acento de forma no meio da página 19. Achou? Bom, aí você tem as regras da reforma, beleza? Regra de hífen, ok? Lá na página 23, você tem algumas dicas gerais lá no finalzinho, não tem? Então, olha lá, ó. Em palavras como ideia, plateia, não há hiato. Lembra que é falso hiato por causa da semi, o quê? Vogal. Observe que, como o ditongo é decrescente, não há encontro de vogais em sílabas distintas. Logo, tais palavras apresentam ditongo e um falso o quê? Hiato. Lembram disso? Depois, o que acontece? Monossílabos tônicos. Quais são as classes que fazem monossílabos tônicos? Substantivos, adjetivos, verbos e pronomes tônicos. Preposições, conjunções e artigos constituem monossílabos átonos. Vocês se lembram disso? E depois, aquele negócio de proparoxítonas eventuais. Então, o negócio é você ficar, né? Tem que ler tudo para você achar a informação. Porque às vezes o meu fala assim, eu não achei. Tem, meu filho, tem. Eu conheço o livro de trás para frente. A questão é como você vai o quê? Ler, porque tem menino que lê pulando, já viram? Tipo, isso aqui eu já vi. Aí, pulo. Bom, na página 24, você tem um mega resuminho dessa parte de fonética, tá vendo? Esses resuminhos eu acho que eles são muito legais para você estudar. Não sei se você já deu uma olhada e tal. Quando você estiver mais perto da prova, basicamente, quer ver uma forma de estudar que é super eficiente, pega o resumo e exemplifica tudo que está nele. Você pode pegar assim, tirar um xerox dessa página e ir exemplificando. Porque o fato de você exemplificar mostra que você entendeu. Concorda comigo? Se estiver lá falando assim, ó, o X pode ter som de KS. Aí você tem que lembrar, sexo, tóxico, não é isso? Táxico. Você consegue explicar aquilo ali. Ah, ditongo com a letra L. Aí o menino vai lá e coloca papel, não é isso? Coloca lá, resolvi. Então, só de explicar isso aqui já mostra que você tem domínio. Toda vez que você tiver que consultar para explicar, quer dizer que você ainda não decorou. Né? Vale consultar? Vale, mas aí você sabe que aquela regra ali você não memorizou ainda, tá? Divisão silábica.
Aí a gente colocou aí o esqueminha das palavras em 2 sons vocálicos crescentes, que é aquela de se tem acento no vizinho, o final fica o quê? Juntinho. Se não tem, o que acontece? Separa. E você pode até colocar aí nesse quadrinho que tem espaço a regra do 3, 2, 1. Que você sabe que você precisa muito dela. Quando termina em 3 sons, o quê? Vocálicos. Lembra disso? Lembra, gente? Então, regra do 3, 2, 1, você dá uns exemplos. Você coloca ideia, plateia, joia. Não é isso? O que vai acontecer? Ficam 2 e depois o quê? 1. Quando terminam em O e A. Então, 3, 2, 1. Se o último for O ou A, o que vai acontecer? Separa 2 mais 1. Que é o que você precisa saber, tá? Porque quando é tritongo, você não erra, não. Bom, aí você tem as regras de acentuação gráfica. Você tem lá assim, ó, as paroxítonas de 20 formas diferentes. Aí embaixo, ó. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O e em ENS. Quer dizer que o resto que acentua. Aí você tem LN, RX e US, AN, PS ditongo. Sendo que o ditongo pode ser tanto crescente quanto que decrescente. Não pode ser os dois? Flávia, por que separa sempre o ditongo crescente? A gente separa o ditongo crescente porque ele vira proparoxítona o quê? Eventual. Então, a regra que costuma ficar separada em prova. Então, logo embaixo, você tem assim, ó, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Põe o sinalzinho de igual e escreve que é o quê? Não. Você vai colocar igual ao quê? Proparoxítona eventual. Em cima, onde é que está ditongo, você pode acrescentar assim, ó, crescente ou decrescente. Na linha de cima, onde é que está L, N, R, X e 1, US, AN, PS ditongo, o que você acrescentou? Crescente ou decrescente, que já está implícito. Na hora que falou ditongo, era qualquer um. Né? E onde é que está? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, você está explicando que esse caso aí é de proparoxítona eventual, só para ficar mais claro para você. Ok? Sim? Até aí todo mundo sobrevive? Bom, aí você chegou nas regras de ortografia. Regra de ortografia, gente, tem que dar uma decorada mesmo. Então, nesse capítulo aqui, você vai ficar lendo. Né? Quando você tiver oportunidade, você vai dar uma lida, ver as exceções e tal, para poder decorar. Então, você tem aí os tipos de quê, os tipos de porquê. Aí você virou a página, você tem mal com U e mal o quê? Com L. Isso, você vai dando uma lidinha mesmo. Olha lá no quadrinho de mal com U e mal com L, só para você entender a classe gramatical e anotar aí para mim no quadrinho, tá? Ele chegou mal, mal com U e mal com L, achou? Ele chegou mal. Esse mal aí não é o modo como ele chegou? O que é isso? Advérbio. Não advérbio. Que é a mesma coisa de ele chegou o quê? Bem, não é advérbio também? O mal com o bem se paga. Não tem artigo antes de o mal? Não tem artigo antes de o bem? O que é isso, gente? Substantivo. Nas duas ocorrências aí, ó, o mal e o bem funcionam como que? Substantivos. Mal sair, ele chegou. Esse mal sair não é assim que eu saí, logo que eu saí? O que é isso? Conjunção temporal. É uma conjunção temporal. E mal com U, e mal com o quê? E bom. O que é mal com U? É adjetivo. Não é isso? Ele era um homem mau, ela era uma mulher o quê, gente? Má. Não é isso? Não é assim, gente? Bom, o mas e o mais, eu acho isso aqui mais fácil, não é? O mas é uma conjunção e o mais é advérbio. Está dando a ideia de adição, de intensidade. Onde e aonde? O que você tem que lembrar? Que o aonde é com qual grupinho de verbos? CVC, ir. Então, você pode circular aí e colocar o CVC ir. Quais são os verbos do CVC ir mesmo? Chegar, voltar, comparecer e
retornar. Despenca, só despenca, qualquer prova. E o pior, você lembra agora, chega lá e fala assim, então, prestar atenção. A normal, A com H e A craseado. O mais importante é você lembrar o A com H, que dá a ideia de tempo decorrido, não é isso? É o sentido do verbo. Então, há 2 meses, não é isso? Há 2 meses estive aqui, quer dizer, faz 2 meses que estive aqui, é o mais importante. Ao encontro de, você já lembra o que é, associa, e de encontro a é o quê? Diverge, não é isso? Afim junto é o quê, gente? Afinidade, e afim separado é igual a para, não é finalidade? Não é isso? Então, um é afinidade, o outro é finalidade. O demais, só se lembrar assim, ó, demais junto tem valor de muito. E o demais separado tem valor de menos ou o quê? A mais. Então, aqui, ó, não vejo nada demais aqui. Não vejo nada o quê? De menos. Dá para você falar não vejo nada muito? Dá, gente? Precisava de mais amigos. Precisava de menos amigos. Beleza? Sim? Há convidados demais. Há convidados o quê? Há mais, além da conta. Não é há convidados muito, não. Mas eu pensei assim, há muitos convidados. Cuidado. Porque o demais, o que acontece? Ele é advérbio. Então, ele não pode ser substituído por muitos. Ele pode ser substituído por muito, no singular, igual está aí. Então, há convidados demais no sentido de há convidados o quê? De menos, no sentido de poucos convidados. Há convidados a mais e há convidados o quê? A menos, além da conta. Estão entendendo o que é? Sim? Então, ela ficou feliz demais, ela ficou muito feliz. Beleza? Ela precisava de mais dinheiro, precisava de o quê? Menos dinheiro. Dá para entender? Sim? Eu já pus uma dica dessa do dia no Facebook. Demais. Se não junto e se não separado. Cai direto. Às vezes você não acha o erro na ESAF e o problema está no se não. Então, o se não junto, gente, ele normalmente tem valor de exceto, de outro modo, de exceção. Tá? E o se não separado é condicional. Então, aqui, ó, trabalha e estuda, senão nada conseguirás. Quer dizer, do contrário, de outro modo, não vai conseguir nada. Ninguém, senão você, poderá entender-me. Ninguém, exceto o quê? Você. Beleza? Ele não encontrou, senão uma pequena esmeralda. Ele não encontrou o quê? É só uma esmeralda, não é no valor de só? Não é, gente? E o outro é, se não ficou rico ainda, trabalhe mais. Caso você não tenha ficado rico ainda, o que você tem que fazer? Trabalhar mais. Ou passar no concurso, né? Tão pouco junto é o quê? Também não. E tão pouco? Muito pouco, não é isso? O tão pouco é uma conjunção. Se ele é uma conjunção, o que ele faz? Ele une o quê? Orações, beleza? Então, tão pouco é uma conjunção, quando está escrito com M junto. E o tão pouco de muito pouco é advérbio de intensidade, beleza? Não sei tudo, tão pouco ele o sabe. Ele também o quê? Não sabe. Todo mundo consegue ver? É uma conjunção aditiva, tá? Bebi tão pouco quanto ele. Não é isso? Muito pouco. Acerca, separado de aproximadamente, e acerca junto tem valor de quê? Sobre, a respeito de. O homem dirigiu-se a cerca de 1 milhão de fiéis. A aproximadamente o quê? 1 milhão de fiéis. Minha casa fica a cerca de 2 quilômetros daqui. Aproximadamente 2 quilômetros daqui. Não é isso? E acerca junto, o homem falou acerca do aborto.
falou o quê? Sobre. E o acerca com H é para referência a tempo, não é? Então, moro aqui há cerca de 6 anos. Quer dizer o quê? Faz mais ou menos 6 anos. Coloca um exemplo aí, ó. Moro aqui há cerca de 6 anos. Faz mais ou menos 6 anos. É só tempo decorrido. A par, o que quer dizer a par? Informado. E ao par, equivalência. Geralmente é relacionada a dinheiro. Então, o dólar e o peso argentino estão ao par. Quer dizer, estão o quê? Com o mesmo valor. Beleza? E eu estou a par do ocorrido. O que quer dizer eu estou a par do ocorrido? Estou informado. Ok? Sim. O condor você vai colocar onde mesmo? Nas oxítonas, não é isso? De acordo com o Volpe, o condor está onde, gente? Nas oxítonas. Beleza? Os variantes linguísticos você já viu. Aí você está lá na página 30. E você ficou lendo essas palavras aí para ver se você decorava pelo menos uma metade. Né? Até aí, tudo bem? Sim? Aí depois você tem os parônimos e os homônimos. Leu todos? Até você cansar? Não? Quando você não lê todos é bem perigoso, porque a chance de você errar é muito que grande. Tem que ter uma noção boa de parônimos e homônimos. Assim, ó, quero descansar, Flávia. Então, lê essa lista super bonita, que começa na página 36, você vai ficar admirado com um tanto de coisa que você não sabe. Olha que bonito, porque a lista que está dentro do livro são das palavras que mais caem dentro do capítulo. E essa lista aí eu fiz uma complementação, tipo assim, não são as que mais caem, mas são algumas que podem o quê? Aparecer. Ainda fiz uma lista que eu acho que é bem legal, que é quase que para jornalista, para você aprender a falar as palavras certinhas, lá na página 41. Né? A gente vai lá e fala assim, ó, abóbada e não o quê? Abóboda, pode colocar sobrancelha também. O certo é o quê? Sobrancelha e não o quê? Sobrancelha. Não tem umas coisas assim que a gente fala errado? E aí você ainda tem uma melhor na página 42. Olha lá para você ver. Então, o certo é eu fecho a porta ou eu fecho? Vocês já sabem, fecho. Aí está falando nessa lista. Está te explicando quando é que o é fechado, quando é que é o aberto, beleza? Então, ela vai te dar uma boa noção disso aqui. Ok? Então, o certo é falar obeso ou obeso? Obeso. Por isso que eu não vou credibilizar o algodão doce. Ele está com medo de eu ficar obesa. Nem tem essa palavra. Eu, aliás, vou perguntar isso. Vou falar assim que bem, é obeso ou é obeso? Se você souber pelo menos o que é, meu filho, eu vou te atender. Se não, nada feito. Então, obeso não existe. O seu problema é ficar o quê? Obeso. Então, às vezes, é por isso que você não está conseguindo, né? Então, você tem várias palavras aí que o ideal é você dar uma lida. Por exemplo, assim, ó, X com som de Z. Então, você tem lá assim, ó, exagero, exasperar, exaurir, hexágono, exalar, executar, exegese, exuberante, exame, inexorável. A gente vai lá e quer ler o quê? Inexorável, né? Aí você vai tomar um inexorável na cara, porque está errado. Exótico, exilar, X com som de o quê? S, auxílio, máximo, não é isso? E o X com som de KS? Fluxo, ortodoxo, axila, índex, prolixo, complexo, léxico, paradoxo. Aí o menino vai ler léxico e lê como? Léxico. Já viram, menino? Nunca falou léxico, aí fala léxico. Beleza? E aí você tem outra lista de o quê?
palavras. Nesta lista da página 43, está trazendo condor como o quê? Oxítona. Viu aí? Está em ordem alfabética. Algumas palavras tipo álacre, que estavam no exercício e não estavam no interior do capítulo, elas estão aqui, ó. Olha lá, o álacre, lá no inicinho. Viu? Não é? Podia até colar, né? Dava para fazer. É porque às vezes o menino fala assim, tem necessidade de eu ler esses quadros? Ô, gente, o quadro eu fiz complementando. O ideal é o seguinte, claro que o que está no interior do capítulo geralmente tem maior o que relevância. Mas eu acho que aluno bom é aluno que cuida de tudo. Dá uma lida, porque tem coisa que é tão esquisita que você grava, entendeu? Umas coisas que a gente fala assim, nossa, isso é assim? Aí a gente acaba... Praxi. Então, quem define essa pronúncia, normalmente é o Volpe, né? E algumas palavras você fala assim, meu pai do céu. Ó, quer ver um negócio que sempre cai? Lá no quadrinho da 42, está explicando o que é metafonia. Socorro faz o quê? Socorros. Aí a gente vai lá e faz o quê? Socorros mesmo. O que é metafonia? Quando a palavra no singular tem o O fechado e no plural ela passa a ter o O aberto. Tipo, corpo faz o quê? Corpos. Olho faz o quê? Olhos. Beleza? Socorro faz socorros. Entendeu? Na página 42, lá embaixo. Esse tipo de plural chama metafonia. Ovo faz o quê? Ovos. Miolo faz o quê? Miolos. Só que tem umas que a gente faz mais facilmente, outras menos. Então, vale a pena dar uma lida. Porque você vai gravar sempre as que você acha esquisito. Entendeu? Então, isso aí já te ajuda a ter uma visão geral. Ok? Então, agora nós vamos corrigir o exercício da página 35 primeiro e depois o da 322. Basicamente, o exercício todo é de ortografia. Obeso é lindo, gente. Imagina se falar com pessoas. Bom, aí você tem lá assim, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços da frase abaixo. Há o quê? Ascensão do político, ascensão de ascender, não é, gente? Não é, gente? Então, a ascensão com S, o quê? C. Não é ascender? Vou lembrar aqui. Quando o verbo termina em ender, o que você usa? S. Então, aqui, ó, por mais que você não queira gravar a regra, é mais fácil para você lembrar isso. Porque você lembra assim, ó, pretender faz o quê? Pretensão e faz pretensioso. Compreender faz o quê? Compreensão. Lembram disso? Se o verbo terminar em ender, vai formar outro com S. Não é isso? E obter. Obter não termina com ter? Se é ter, como é que faz? Se cedilha. Então, obter vai fazer obtenção. Reter vai fazer o quê? Retenção. Isso aqui te ajuda a fixar as regras, tá? Então, a primeira questão, qual que é a resposta? Letra A de amor. Não é isso aqui? Aí, na 2, você tem assim, ó, uma falsa meiguice encobria-lhe o quê? Você sabe que existe rigidez, assim, não sabe? E que existe o quê? Rigeza. Não sabe que existe assim? Com J, rigeza, que vem de rijo, e rigidez. Beleza? E fora isso, não existe. Compreensão, você acabou de fazer aqui, você sabe que é compreensão com o quê? Com S. Não sabe, gente? Então, você conhece rígido, fez rigidez. Rijo, fez o quê? Rígido, fez rigidez. Rijo, fez rigeza. Compreender, fez o quê?
Compreensão, de modo que a sua resposta só possa ser letra B de bola. Aí você vai lembrando outras palavras, não vai? Ou não? Não, né? Tipo, Flávia, eu não. Questão 3, tá? Assinale a alternativa em que não ocorre erro de grafia. Na minha opinião, essa é a mais difícil dessa listinha. Escasso, massa, carrossel e pusesse. Na letra A, o que você está vendo de erro? O pusesse, não é isso? Que em vez de dizer, o que a gente tem aí? S. Então, na letra A, você tem pusesse. Os derivados de por são com o quê, gente? Com S. Lembra lá do Papa pretensioso e ansioso? Não é, gente? Que não quis pôr blusa? É isso. Então, na letra A é só essa que está errada. Beleza? Letra B. Honradez, quisestes, russo, dissertar e cessar. O que está errado? Quisestes com o quê? S. Você pode querer à vontade, mas você só pode querer com a letra S. Letra C. Empossar. Existe, não existe? Só que você aproveita e lembra que empossar tem os dois, ó. Tem empossar assim e empossar assim. Qual que é a diferença? Esse é o que você quer. Esse é com 2 S, é o que você está querendo. Tomar o quê? Posse. E esse daqui é o da Peppa, né? Empossar é o de poça. Não é isso? Então a Peppa gosta desse. Existem os dois também. Flávia, russo, existe russo de quê, gente? De língua, que é com 2 S's. E russo de o quê? É, áspero, né? Isso. Que aí é com C cedilha. Beleza? Então, os que existem os dois, é bom você também colocar no cantinho assim, porque você vai lembrando, né? Beleza? Sim? O massa que está lá, ó, existem os dois também. Existe massa assim, ó. Ok? Massa assim vem de maciço. E massa assim, não precisa nem te falar, né? Vem do obeso. Flávio, eu achei que era maçã. Não, maçã, meu filho, é muito saudável, é outra coisa. Maçã é outro negócio. Beleza? Então, essas daqui todas existem. Aí o problema de uma questão dessa, como a palavra não está aplicada, se você não conhecer as duas formas, você erra. Até aqui tudo bem? Incipiente também não tem os dois? Incipiente com C, que quer dizer iniciante. Incipiente com o quê? S, que quer dizer ignorante. Incipiente com C, incipiente com S. Então, tem os dois. Então, aqui, ó, por enquanto, isso aqui tudo existe. Esse daqui com C cedilha vem de maciço, quer dizer alguma coisa que não é oca, beleza? Então, essa massa aqui quer dizer preenchido. E essa daqui, massa com 2 S, de comida e maçã, outra comida mais saudável um pouquinho. Russo, assim, áspero, e russo, assim, idioma. Isso aqui vem de poça, beleza? O poço, e isso aqui vem de posse. Beleza? Saber, incipiente, que não sabe, iniciante, não é? Então, por enquanto, você só está considerando errada A, B, por causa dessas palavras. E na letra C, empossar, então, existe, incipiente existe, obcecação não existe assim, não. Como é que é obcecação? Não é? Sem o S, porque você sabe que vem de obcecado, não é? Obcecado fez obcecação. Aí você aproveitou e lembrou que obsessão fez o quê? Obsessivo, por exemplo, obsessor, não fez? E você lembrou que quem é obcecado quer a mesma coisa. E quando a pessoa é obscena, aí ela quer um de cada.
Se fosse obsceno, era SC. Só para você lembrar as regras, tá? Não tem isso mesmo? Não tem, gente? Então, na letra C, o seu erro está aqui, ó. Obcecação. Está sobrando um S nessa palavra, não está? Depois, na letra D de dado, olha o que acontece. Celeiro está ok, só que é exegese, ou seja, só tem um S. Aqui, ó. Se você nunca viu essa palavra, você vai ter muita dificuldade, tá? Cerração pode ser, não pode? Intenção está certa e disfarce o quê? Tá certo também? Tá certo. Pode ser disfarce assim? Tem disfarce com C, não tem? De disfarçar. Mas essa aqui já estava errada. Aí você tem dis. Não era C cedilha? Era assim? Era assim, gente? Não era não. Não era não. Você só teria disfarce com C se isso aqui fosse com o quê? C cedilha, mas você tem é farsa mesmo. Então você tem disfarce, você tem farsa, você tem o quê? Disfarce com S mesmo. Você tem disfarçado assim? Tem, gente? Não. Então só tem um erro aqui mesmo. Qual que é o erro? Isso aqui, ó. Que era mais difícil, não era? Sim? Ok? Sim? Atraso, você tem? Existe, não existe? Atraso com S, normal. Correto? O que mais? Massa, você tem? Está escrito massa. Não é o massa lá do maciço? Ascensorista, existe? Exceção? Obsessão? Então, você vai marcar certo aqui. O que você pode ter é palavras com duas, o quê? Grafias. Mesmo se existisse disfarce com C e com S, você concorda comigo que se você tivesse isso aqui, ó. Ainda assim, você tem um erro aqui, não tem? Que é o caso das outras, ó. Aqui não existe, aqui não existe, aqui não existe. Então, ou seja, basta que você tenha uma, o quê? Errada. Aqui você tem um monte de palavra que pode escrever de 500 jeitos, né? Maçã, massa, Deu para pensar, gente? Deu mesmo? Então, qual que é a resposta? É de estudei muito porque esse tipo de questão regaça. Né? Flávia, nascer, esse acessório significa o quê? Acessório com C e 2 S quer dizer o quê, gente? Quer dizer o quê? De acessório, de bijuteria, não é isso? E existe assessor. Assim, ó, no sentido de o quê? De o quê, gente? De que dá assessoria, isso. Então, esse acessório que está aqui na C está errado. Na verdade, não existe. Beleza? Aqui, ó, não existe. Você só tem assim, ó, assessor, ascensorista. Aí você tem assessorar, por exemplo, assessoria. Estou pondo todos da família, tá? Aí você tem acessório só assim. Ele, na verdade, escreveu um acessório e colocou o quê? 2 S aqui. Eu que esqueci de corrigir ali. Não tem, tá? Então, aqui, ó, só fazendo um checklist, tá? Na letra A, qual a única palavra errada? Pus S. Na letra B, quis S. Na letra C, obcecação e o quê? Acessório. Que só existe assim, beleza? Isso aqui estava na letra o quê? C. Na letra D, o que você corrigiu? Exegese, que é com um S só. Beleza? E depois, qual que você marcou? Letra E, porque senão não vai ter resposta, né?
Esse tipo de questão, gente, ele te ajuda também a ir fixando as palavras. Quanto mais você faz, mais você aprende. Só que é chata. Assim, nossa senhora, eu vou ter que ficar fazendo isso? Vai, ué. Você quer passar? Ou você quer passar vergonha? Errar uma questão de ortografia na prova? Bom, aí depois, então, questão 4, aí as outras já estão bem mais fáceis, né? Assinale a alternativa que contém erro gráfico. Então, qual que é a única que tem erro gráfico? Lá na letra o quê? É pretensioso, não é? Então, só tem um erro, já vou corrigir aqui, tá ótimo. Pretensioso. Na 5, ele está perguntando assim, ó. São grafadas com S, 2 S e o quê? C cedilha. Então, como é que você fez? Em curso, S. Torção, como é que você fez? Não é de torcer? Não é com C? Então, você fez com C cedilha. Torção. E controvérsia, S. Aí, depois, você fez assim, ó. Intromissão. Desculpa, emissão, 2 S, depois intromissão, e aí? Não é intrometer? Não, aqui ó. Não é intrometer? Então vai ser como? 2 S mesmo, não é, gente? Intromissão com C cedilha não existe, não. Mesmo sendo ter, o que vai acontecer aí? É uma exceção. É derivado de ter? Não, só é com C cedilha se for derivado de o quê? Ter. Então, por exemplo, obter, reter, deter, beleza? Intromissão. Vocês já viram alguma intromissão com C cedilha na vida de vocês? Não, não viram, não. Oi? É mesmo sendo intrometer, vamos só lembrar uma coisa. Como é que é? O verbo ter, né? Ele teve. Então, vamos pegar os derivados de ter. Ele obteve, ele reteve, ele teve e ele intrometeve. Ah. Então é isso. Não é derivado de o quê? Ter. Entenderam o que acontece? Então, já que não existe ele intrometeve, não vai ter isso aqui. Só é com C cedilha o que é derivado de o quê? Ter. Beleza? Todo mundo conseguiu perceber isso? Na dúvida, volta lá no seu livro e vê se não tem um. Mesma coisa, conversão, por exemplo. Beleza? É ele se converteve ou ele se converteu? Converteu. Então é derivado? Não, por isso que não é com o quê? C cedilha. Entenderam? Só é com C cedilha o que é derivado de o quê? Ter. Entenderam, gente? Intromissão. Mas vocês não acharam esquisito intromissão com C cedilha, não? Não? Tá. Extensão. Com o quê? S. Continuou lá, letra C. Admissível, vem o quê? Com 2 S, depois. Aí não é assunção? Existe assunção com S e existe assunção com C cedilha. Mas não faz diferença. Ah, vou pôr com S. Não vai fazer diferença para a sua questão lá em cima, porque o primeiro já era o quê? 2 S e lá em cima ele está pedindo que o primeiro seja o quê? S. Então não vai fazer diferença nenhuma. Concorda comigo? E depois? Extensão vai ser o quê? S. Pretensioso. S. Opressão. 2 S e retenção, C cedilha. Tudo bem, a resposta eu sabia, que ó, reter, reteve. Não é isso? Não é, gente? Depois, cansaço vai ser o quê? C cedilha. E depois, concessão. 2 S e depois ansioso, S. Dá para fazer a questão, não dá mesmo se errar uma ou outra, dá para fazer. Então, a resposta dá 5, letra... Qual que é, gente? D de dado. E você aprendeu mais uma coisa. Só é com C cedilha se for derivado de ter. E como é que eu confirmo se é derivado de ter? Faz a terceira pessoa. Ele teve. Se eu faço ele teve, eu tenho que conseguir fazer ele o quê?
obteve, reteve, deteve. Eu não tenho que conseguir fazer isso? Não é, gente? Só para você ter uma noção, tá? 6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas. Paralisar, tá certo ou tá errado? Certo. Pesquisar. Certo. Ironizar. Certo. E deslizar. Certo. Deslizar, já falei com vocês que eu já vi no verbo com S e com Z. Embora a forma mais aceita seja com o quê? Z. Tá? Ele fala que S é arcaísmo, mas tem. Alteza. Tá certo? Tá. Empresa, pelo amor de Deus. Empresa é com o quê? S. Então, vou colocar aqui só as erradas. Empresa. Francês, ok. E miudeza? Pode ser com S, gente? Pode, gente? Miúdo faz um substantivo abstrato, não é? Limpo faz o quê? Limpeza. Com S ou com Z? Com Z. Então, vai ser miudeza com Z também. Todo mundo está conseguindo entender? É um substantivo abstrato, né? Cuscuz. É Z. Cuscuz Z. Chimpanzé. Tá certo? Encharcar. Certo? E encher. Tá certo? Agora, chimpanzé, você pode fazer isso aqui também, ó. Chimpanzé. Tem autor que aceita, sem o Mzinho, tá? Sem esse M aqui, ó. Tá vendo? Porque se você encontrar escrito assim, você vai ter que considerar como o quê? Certo. Beleza? Aceita os dois. Incenso. Certo. Abscesso. Pode ser assim? Como é que é abscesso? É com o quê? SC. Beleza? Beleza? Luiz. Compreensão. Certo. E a sua chinesa? Ela tá meio estranha, não tá não? Chinesa com S. Marquês. Certo, garrucha. Certo, e meretriz, tá ok. Bom, aí você está na questão 7. Ou o que, gente? Herói com acento ou sem? Com, porque isso aqui não mudou na reforma, né? É o ditongo no fim da palavra. Da cozinha, com Z ou com S? Pelo amor de Deus, né? Z. E como é que ele cochilava? Com X ou com CH? Com CH. Ó, Luiz com Z aceito, sem acento é. Porque aí é um hiato seguido de o quê? Z. Beleza? Agora, a grafia correta de nomes próprios é com S. Se você tiver uma filha, for colocar Luísa, põe com S. Se tiver um filho, for colocar Luiz, põe com S. Ah, mas eu conheço um monte de Luiz com Z. Eu conheço no mínimo uns 20. Meu pai era Luiz com Z, meu irmão é Luiz com Z, mas mesmo assim está errado. É uma coisa que tem nada a ver o quê? Então, por que isso, Flávia? Porque o Z, tecnicamente, é de substantivo abstrato, tipo limpeza, miudeza, leveza, clareza. E o S é de substantivo que concreto. Então, a grafia de nomes próprios, como sempre é concreto, deveria ser com S. Ok, gente? Aí depois você está na 8. Qual que é a resposta da 7? D de dado. E a 8, então... O que você tem? A certa altura do ritual, e o que a gente vai ter? O ritmo, sem acento e conter o quê? Mudo. Como é que você vai escrever dança? C cedilha, pelo amor de Deus. E depois? Com só C, não é? Qual outra palavra que você conhece que é só C que vocês erram pra caramba? Sucinto. Que a gente quer fazer o quê? SC e, na verdade, é só com C. Não, o S do início, né? Mas aqui é só C. É porque a gente quer escrever sucinto com SC. Só para você lembrar que sucinto também é um C só. É uma palavra sucinta, não é assim?
Aí você continuou. Questão 9. Assinale a série de grafia incorreta. Onde é que está errado, gente? Hombridade, ombro está trocado aí, né? Hombridade é com H porque vem de homem. E o seu ombro? Não tem H, não. Então, resposta, letra qual? B. Os dois estão certos, neste côncio. Beleza? Então, o resto está certo. Na verdade, estava certo. É porque você não conhece a palavra, né? E na 10, o que você tem? Enxerguei com X ou com CH? X, porque não é derivado nem de cheio, nem de charque. E a sua hesitação? Senão vira uma excitação, né? E hesitação. Letra qual? B de bola. Para essa daqui até que tem regra, não tem? Porque o EN, aí depois só vai ser com CH se for derivado de cheio e charque. Agora, para essa daqui não tem regra, não. Você tinha que conhecer a palavra. Não tinha? Vem do verbo que? Hesitar. Não é isso? Hesitar no sentido de ter o quê? Dúvida. Aí, você começou comigo agora na página qual, gente? 322. Não é isso? É 22 mesmo? Questões também de qual matéria? Ortografia. Questão número 1, você tem lá assim, ó, a única série de palavras corretamente grafadas é. Existe cortume? É o quê? Curtume. Depois é gorjeio com o quê? Gorjeio com J. E depois é piscina com... Bom, se você não soubesse os outros dois, pelo menos o piscina dava. Então, aqui tem 3 errinhos na letra A. E o piso está certo. Tribo, tabuada, bueiro. Bueiro pode ser os dois, não pode, gente? Bueiro ou o quê? Boeiro. Só que defesa não. Defesa é sempre com o quê? S. Depois você tem êmbolo. Não é assim? Florescer, figadal, que você nem sabe o que é, mas você sabe qual? Quis. Ah, mas se fosse quiz? Não, ia ser prova de inglês, né? Xadrez, pílula, exceção e invés. Pode ser, não pode? Então, você descobriu nesse momento que a sua resposta é a letra D. Mas continua olhando. Então, você fez abraçar com o quê? S, vem de brasa. Pajé, com J. E depois o quê? Pátio, que você nem reconheceu a palavra, né? Você falou assim, trem esquisito. Será que quis dizer pátio mesmo? Né? Então, é pátio, pajé e abrasar. Então, a resposta D. Deslize, a gente usa mais com Z, só que no dicionário traz os dois. Não posso mentir, não, porque você vai lá e consulta. Então, deslize, deslizar. Habitualmente eu faço, Flávio, por exemplo, só faço com Z. O Volpe registra os dois, infelizmente. Né? Depois, indique a alternativa o quê? Então, desliza eu não corrigi não, né? Habitualmente ele é com Z mesmo, não é, gente? Eu só vejo com Z. Eu nunca vi em prova um deslize com S, nunca vi. Quando eu vi, eu acho que eles consideraram errado. Mentira, não vi. Não. Tá? É porque... Oi? Ah, pode colocar, mas eu falei isso já com vocês, não já? Que deslize tem os dois. Indique... Não falei? Então, deslize, pode olhar aí no dicionário, infelizmente... O Volpe registra tanto com S quanto com o quê? Z. A grafia preferida é com Z, com certeza. Beleza? O mais normal é com Z.
Depois eu tenho o que? Não, desculpa. Indique a alternativa correta. O ladrão foi apanhado em flagrante. Tá certo, não tá? Então a correta já é essa. Então, letra o quê? A. Aí depois da letra A, olha o que eu vou ter. Ponto é interseção. Essa interseção é como? Intersecção. Esse C aqui é facultativo, né? As despesas da mudança serão vultuosas ou vultosas? Vultosas no sentido de grande. Vultuoso é inchado, não é, gente? Esse é o tipo que mais cai, tá? Assistimos a uma violenta colisão, de colidir, não é? E o artigo inserto na revista no sentido de o artigo que? Inserido. Não é assim? Aí depois você está na 3. A pesquisa com o quê? S. Consecução com primeiro S, depois o quê? C cedilha. Não é isso? Porque é só no finalzinho que ele está variando, tá vendo? Não é só na última sílaba que ele está variando? Então, C cedilha. E pretensioso com o quê? S duas vezes. Então, de modo que a sua resposta seja a letra A. 4. Assinale a alternativa em que não há erro de grafia. Na letra A, espontâneo 14, alisar e prazerosamente. Quem está errado? Prazerosamente. Não tem o I. Beleza? Obsessão, obsceno, deslizar e sacerdotisa. Por exemplo, se você não considerar o deslizar aí como errado, essa questão vai ter duas respostas. Como você sabe que deslizar é mais aceito com qual palavra? Com Z, nós vamos fazer o seguinte, vou colocar assim, ó, deslizar, não está escrito com S? Vou colocar que a preferência é o quê? Com Z. Vou pôr um asterisco aqui. Cansaço, tá certo? Tá. Atraso, tocha e página. Ixi, então vou preferir marcar a letra o quê? C. Flávia, mas eu vou entrar com recurso em relação à letra o quê? B. Não, aqui você pode até entrar que a chance de você ganhar é grande. Porque, na verdade, se o Volpe não registrasse, até que eu ia falar assim, igual o Condor lá, se o Volpe não registra, pode ser que eles não aceitem. Mas o Volpe aceitando, é muito raro eles negarem o recurso. Muito raro, não é impossível não. Isso que eu ia falar. Já vi banca tipo a Fumarc negar todos os recursos. Tá? Tipo assim, o recurso altamente procedente, ela fala assim, vou negar. Beleza? Então, só na justiça. Aí você pode entrar na justiça. Mas vale a pena? Não, vale a pena você estudar de novo. Não, gente, não vale. Porque, de verdade, às vezes um ponto não muda a sua vida. E aí você vai gastar um dinheirão. O trem vai decidir daqui a 10 anos. Já estuda de novo, meu filho, mais fácil. Então, aqui, ó. Nós vamos marcar C, mas você sabe que a letra B é possível. Beleza? Numa prova, eu marcaria C. Eu não ia confiar que deslizar pode ser os dois. Eu estou sendo explícita te dizendo que o mais aceito é com o quê? Z. Não estou falando isso com você? Sim. Depois você tem hangar. Hangar tem que ser o quê? Com H. Então, essa não vai ser aceita de jeito nenhum, né? Ombro, harém e hexágono. E depois você tem um reaver aí que só Jesus Cristo, né? Reaver. Se vai juntar, tem que tirar o H. Lembra disso? Então, a resposta é C. Se você quiser fazer um recurso para essa questão, tudo bem. Mas, se ele não for deferido, eu não posso fazer absolutamente o quê? Nada. 5. A solidão é um retiro de o quê? Descanso como? Com S. Então, descanso. Aí depois, tampouco junto ou separado? Junto, não é também não. Tampouco e depois, exceto como? XC. Então, qual que é a resposta? D de dado. Essa estava fácil. Aí, na 6, você tinha que saber um monte de palavrinha, não tinha?
Aí você tem lá assim, ó, assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente grafadas. Tecer, vazar, aborígine. Então vamos começar assim, ó, aborígine, não é assim? Depois, tessitura. A letra A já tem isso aqui errado. Mas N é com S mesmo, não é? Depois, rigidez, garagem. Garagem pode ser assim, não pode? E dissensão tem que ser com S. Dissenso. Consenso, né? Dissensão. Rigeza. J. Rigeza. Beleza? Cafuso pode ser assim. A letra C é a sua resposta. Está todo mundo certo. Minissaia, paralisar, extravasar, abscisse, cosseno. Na letra D, o que você tem errado? Hindu, que é com H. Não tem isso aí? E na letra E? Adivinhar, faltou o I, vocês viram? E usufruto. Que é tudo o quê? Junto e é com U. Beleza? Bom, questão 7, ele está perguntando assim, ó, todas podem ser preenchidas com a letra U, exceto uma, não, todas podem ser preenchidas com L. Ele quer qual que pode ser preenchida com U? Qual que é com U, gente? É o que, gente? Não o que? Autenticou. Não é isso aqui? E o resto é L. Resposta, então, D de dado. 8. As questões da prova eram sucintas com SC ou sem SC? Sem SC. Apesar com o que, gente? S e difíceis com acento. De tom decrescente. Ó. Qual que é a resposta da 8? D de dado também. 9. Durante a sessão solene, esse sessão é S e 2 o quê? S no sentido de reunião. Aí o que aconteceu? Era flagrante no sentido de visível. Não é isso, gente? Sim? O que, gente? A incipiência com o quê? No sentido de ignorância, não é? Não. Incipiente quer dizer que não sabe. Sem sapiência. Não é isso? Aí tem a ver com saber, né? Homo sapiens quer dizer o homem que sabe. Beleza? Incipiente com S é que não sabe. Desconhecimento, ignorância. De modo que a 9 seja a letra B de bola. 10. Assinale a alternativa em que a vogal completa corretamente os vocábulos. Então, o que eu quero, gente? Eu quero ver se é a mesma o quê? Vogal. Então, primeiro eu faço destilar, depois privilégio, depois criação e depois disenteria. Não é disenteria? Primeiro o I, depois o E. Quase, como é que eu fiz? Quase, depois empecilho, candeeiro e depois crânio, com I. Depois, capoeira, goela, tanto faz, boeiro ou o quê? Bueiro, só que o bulir é U. Então, de qualquer maneira, mesmo aqui podendo os dois, não é a resposta. Concordam comigo? Que é bulir. Aí faz buliçoso, né? Aí eu fiz tábua, jabuticaba, chuvisco e buliçoso. Então, a minha resposta é essa. É a letra o quê? D de dado. Depois, sequer, efetue, criador e pátio. Não é isso aqui? Aí eu estou na 11, tá?
Se substituirmos a palavra sublinhada pela palavra entre parênteses, não alteramos o sentido dos enunciados em... Isso aqui, gente, você tinha que conhecer o significado das palavras. Procedência é a mesma coisa de proveniência. Cindir quer dizer o quê? Separar. Se cindir é o mesmo que separar, é o contrário de o quê? Fundir. Então, a sua resposta tem que ser a letra B. Mas você tinha que conhecer a palavra, não tinha? Cindir é separar. Cisão, lembra de cisão. Fazer uma cisão não é separar as coisas? Não é, gente? Sim? Sim. Evocatória, mesmo que invocatória. Alguns povos fazem distinção. O que é escuso? Diferenciação. Beleza? Ritual religioso se fusiona, amálgamam. Ou seja, se juntam. Né? Lembra do dentista. Amálgama. Não tem um negócio assim? Bom, então isso aqui você tinha que saber a palavra. Não tem jeito. 12. Na sessão plenária, como é que vai ser essa sessão? Com S, 2 S de reunião. Estudou-se a sessão com C e 2 S no sentido de o quê? CD. De o quê? Direitos a estrangeiros com S. Porque não... Eu falava estrangeiro com X, só se você estiver doido. Beleza? Bom, pelo menos eu nunca vi isso ainda não. 13. Como é que você fez? Analisar, S. Freguesia, S. E o que está escrito aí? É o quê? Examine. Vai ser com o quê? X. E depois, camurça, C cedilha. Gasoso. Não é S 2 vezes? Fuselagem. Bom, eu achei fuselagem no dicionário com S, tá? Eu procurei e achei com S. Flávia, mas será que não existe com Z também? Não, nem conferi, mas eu achei com S. Beleza? Pode conferir. Vou colocar S aqui, que foi a que eu conferi, tá? Depois, êxtase. X e o quê? S. De qualquer maneira, você sabe que não vai ser a resposta por causa de êxtase, não sabe? E paralisia? S. Mas fuselagem, então, conferi no dicionário, achei com S. Quer dizer que não exista com Z? Quer dizer isso? Não. Depois, ansiar, S. Espontâneo, S. Represa, S. E depois, abusão, S. Essa é a sua resposta. Essa daqui, C. Não é, gente? Estranho, S. Êxodo, X. Azia, Z. Não é Z? É o contrário de Ásia. Exumar, X. Fusível, S. Gazeteiro, Z. Guisado, S. Hebraizar, Z. Essas eu conferi no dicionário para não ter erro, tá? O que significa abusão? Vem de abuso. Só que ele podia ter escrito só abuso, né? Vem de abusivo, é tudo S mesmo. Se fosse abuso, você nem ia errar, porque abuso a gente conhece mais, né? 14. Então, na 14, assinale a alternativa em que todas as palavras estão gravadas corretamente. Paralisar, pesquisar, ironizar e deslizar. Tá tudo certo? Tá. Mas o deslizar pode ser com S, mas aceita mais prioritariamente com o quê? Z. Alteza, ok, na letra B, e aí? Então, a resposta é A, tipo assim, porque senão fica esquisito. Então, o problema está na empresa. Não é isso, gente? Que está com Z e é o quê? S. Aí, humildeza está ok, francesa. Aí, depois, o cuscuz. Está quase igual a outra que você fez lá, trocando uma palavrinha ou outra. Chimpanzé, está faltando um N. O chimpanzé daí está errado. Porque pode ser chimpanzé.
Zé ou chimpanzé. Aí o que está faltando aqui não pode faltar, não. Tá vendo que ele deu uma brincadinha? É a mesma questão com palavras um pouquinho diferentes, tá? Encharcar está certo e encher está certo. Incenso, ok, beleza? Abscesso, na SC. Obsessão, não é assim? Chinesa, não é com S? Então tá. Então, resposta, letra qual? A. Depois, 15. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. A o que, gente? Sucessão com 2 S. Necessita, então, sucessão, necessita, e seja, pelo amor de Deus. Flávia, quando que eu uso seja? Quando você estiver doido, bêbado, né? Então, esteja consciente de que seja não existe. Esteja também não. Então, pelo amor do Senhor Jesus. Letra qual, gente? É. 16. Dentre as palavras abaixo, indique uma que é sinônima de ermo. Qual que é? Descampado. Letra qual? Ah, essa é de sentido. Aí você está na 17. O termo místico significa o quê? Místico, né? Devoto, que é a mesma coisa de ascético. Eu acho que devia ter essa resposta aí, isso é mais legal, né? Místico, ascético, é aquele que acredita, não é, gente? Então, a resposta é a letra C. Não é a C? Agora, 18, 19 e 20 não são quanto ao uso do hífen? Lembra disso? Só de você lembrar aqui, ó, vogais diferentes, junto ou separado? Junto. Se tiver H, o que você sabe? Hífen. Não sabe isso aqui? Pan. Vai ter hífen com quais letrinhas? Vogal, H, M, N. Não sabe isso? Sub e sob. Vão ter hífen com o quê? H, B e R. Você não sabe uns negócios assim? Não sabe? Se você soubesse essas regras que estão aqui, você faria. Flávia, eu não entendi o que você escreveu. Vogal diferente, o que eu coloquei? Junto. Se for vogal diferente, junto. Se tiver a letrinha H, normalmente o que acontece? Usa hífen. A não ser que você coma o H, igual aconteceu em reaver. Beleza? Mas se tiver o H, hífen. O PAN vai ter hífen com quais letras? Vogal, H, M, N. Sub e sob vai ter hífen com o quê? H, B e R. Não é isso? Eu lembro lá do carro. Se quiser ainda, você pode colocar o super, hiper, inter. Que vão ter hífen com o quê? H e R. Porque também cai muito. Esses daqui são as regras que mais caem. Se você soubesse essas, você já basicamente conseguiria fazer. Beleza? Se quiser completar, você ainda pode colocar assim, ó, que vogal diferente, você põe vogal igual o quê? Separado com hífen. Só para você ter um resuminho assim. Então, vogal igual a gente fez separado e com hífen. Vogal diferente, o que a gente fez? Junto. Prefixo PAN vai ter hífen com o quê? Vogal H, M, N. Sub e sob vai ter hífen com o quê? H, B e R. Super, hiper e inter vão ter hífen com o quê? H e R. Pronto, isso aqui já dá para você fazer a questão 20 vezes. Dá ou não dá? Então, vamos lá ver suas questõezinhas. Super mais H, com hífen ou sem? Com. PAN mais vogal, com hífen ou sem? Com.
Sub mais R. Com infra mais estrutura. Não é vogal diferente? Então é junto ou com hífen? Junto. Então ficou como sua resposta? Sim, 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 não. Letra qual? D de dado. Vocês entenderam? É fácil quando você sabe a regra. Tipo assim, estou dando uma colinha ali, porque sem a regra não faço, não. Depois, fez um esforço. Não é tem H? Então, como é que você vai fazer? Com H, hífen. Não é essa regra aqui? Então, pôs hífen. E depois não é o inter? E não é inter aqui? Não é esse aqui, gente? Não é inter mais R? Com hífen ou sem? Com. Então vai ser qual letra? A. Hífen, hífen. Hífen por causa do H e hífen por causa do R. Estão entendendo, gente? Se você dominar essas regras aqui, são suficientes para hífen. Você não precisa saber tudo, mas por eliminação você faria, tá? Chegou na 20. Todo mundo junto? O que aconteceu na 20? Ele está perguntando onde é que está certo. Olha a letra A. Extraordinário está certo, não está? Sobremesa é que está errada. Sobremesa é tudo o quê? Junto. E olha que você vive comendo sobremesa e não conseguiu ver isso. Não é, gente? Não é tudo junto? E anti-higiênico, está certo. Mal educado, tem hífen. Mal-humorado, está certo. E sub-reino, tem hífen, que é aqui, ó, é o sub com R. Arco-íris, certo. Tenente-coronel, certo. Luz brasileiro, certo. Paraquedista, ok. Agora, e o pan-americano? Não é pan mais vogal? Separado. E bel prazer, está certo. Beleza? Então, você tinha que saber pelo menos algumas regras. E se eu não souber nenhuma? Aí não tem jeito não, meu amor. Aí... Sobremesa, na verdade, não está em nenhuma dessas regras. É uma palavra composta, né? Sobremesa é uma palavra que perdeu a noção de composição. Na verdade, sobremesa indica em cima da mesa ou indica uma coisa gostosa depois do almoço? Uma coisa gostosa para a gente ficar o quê, gente? Obesa, né? Todo mundo ficar obeso, que é bem melhor. E se o moço não gostar de celulite, o problema é de quem? Dele.